Oi, gente! O Caio novamente na sua telinha e por isso eu agradeço muito de dar uma chance para nós apresentar os nossos vídeos para vocês. Esse vídeo, eu já disse o título, né? Eu vou trazer uns pensamentos, sentimentos nossos, acho que nossos, não só nossos da nossa família, como também de muitos de vocês que se encontram na mesma situação, sentem a mesma coisa e talvez vejam o mundo da mesma forma, né? Naturalmente, a discriminação sempre existiu no nosso país. Tem sido apenas a forma usual. Uma que bloqueia as pessoas e as transforma em forasteiros, que incentiva as lojas e empresas a não deixar certas pessoas entrarem. É algo que não temos nesse país desde o Terceiro Reich. Isso é novo e velho ao mesmo tempo. O apartheid está se rompendo. A segregação está abrindo o caminho. E tudo isso se baseia em uma premissa que não é de todo verdadeira. Os não vacinados são mais contagiosos do que os vacinados. Mas não é essa a questão aqui. Os fatos estão sobre a mesa de qualquer maneira. Se você quiser vê-los, você pode olhar para eles. Todos os outros não têm vontade mesmo de olhar para eles de qualquer maneira. Quero lhe dizer o que isso está fazendo comigo. Durante 1 ano e meio eu tenho conseguido superar essa crise relativamente bem. A partir do momento em que o ministro da Chancelaria, Helge Braun, falou abertamente sobre a discriminação contra pessoas não vacinadas, eu não podia mais controlar o meu medo. Ou sim, eu admito, tenho medo. E isso faz algo comigo. Eu me torno mais reservado, evito discussões. Na minha vida profissional burguesa, embora eu não queira entrar em detalhes, já estou passando pelos primeiros ataques de discriminação. Em outros momentos, eu teria intervenido, mas agora, como uma pessoa não vacinada, não sou mais um ser humano real. Se eu jogar algo no grupo, ninguém fica ao meu lado e fala sobre direitos civis. Em parte, por medo. Pelo contrário, eu provavelmente teria que pedir desculpas a certas pessoas. Me explicar. Ou sim, eu sou um lutador. Eu sou um guerreiro. Eu falo alto, normalmente. Mas eu sou apenas um humano. Tenho reservas limitadas de força. Os complexos de inferioridade se misturam com a raiva. E uma sensação de valer menos do que outros que são vacinados. A lei básica não deveria realmente abolir tais sentimentos e torná-los impossíveis? Lei básica? O que foi isso ainda? Desculpe falar tão francamente, mas tão desestruturado. Mas essa é minha primeira ditadura. Pode se estar confuso, agitado, não pode? Quero me manter firme. Nada em mim me puxa para a vacinação. Logo no início, eu queria esperar e ver o que aconteceria, para me convencer. Até hoje, eu não sou o último. Tenho cada vez mais a impressão de que a campanha da vacinação é mais ou menos o
desajeitado ativismo dos tomadores de decisão, que, após 1 ano e meio, finalmente querem parecer pessoas que finalmente tiraram o carinho da lama. Mas parece que novos problemas estão sendo acrescentados o tempo todo. Não estamos falando de vacinação obrigatória, que não deveria existir, mas que as pessoas querem tirar as restrições do cotidiano. Não, estamos falando de vacinação obrigatória para toda a vida. Todo mutante precisa de um reforço da vacinação. E as mutações acontecem o tempo todo. Dentro da campanha de vacinação, talvez mesmo de tal forma que as vacinas se tornem ineficazes. Tal vírus só quer sobreviver. Aprende a se adaptar, como regra, torna-se mais inofensivo no processo. Mas ninguém se importa, porque há muito tempo deixamos de proteger contra epidemias. Estamos em um curso de erradicação do vírus, custe o que custar. Como eu disse, não quero ser vacinado no futuro próximo. Estou consciente dos perigos. Por outro lado, não acredito que ficarei inevitavelmente doente, como nos dizem nos meios de comunicação. Não sabemos, há muito pouco inevitabilidade na medicina humana. Uma infecção com coronavírus não é necessariamente uma delas. Mas vou ser honesto. E se meu status como pessoa não vacinada puder levar ao desemprego? Eu não quero saber de ir a restaurantes. Eu posso ignorá-los. Mas quando se trata do meu sustento, basicamente, eu sofro de medos existenciais. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes sem necessidade. Já passei por momentos difíceis. Fiquei desempregado por um tempo. Fiquei sem dinheiro no meio do mês. Não sabia como conseguir pagar as contas. Eu não quero voltar para lá. Isso é um pouco traumático para mim. O governo federal está jogando com esses medos. Então eu me vacino? Nem por isso. Mas na verdade, meu Deus, essa pergunta está me matando. Sinto-me abusado, violentado. Não se pode ter que ficar diante de tais decisões. Não em um Estado constitucional. Eu sei, esse mesmo, o Estado constitucional, está em quarentena, como vocês sabem. Isso está me dando noites sem dormir. O que acontece em seguida? Devo esperar o pior? Escarnecemos muito do que nos espera, minha esposa e eu. O humor funciona para nós em um momento como esse também. É apenas mais cínico e sarcástico do que o habitual. Mas estamos tristes por trás de nossas caras risonhas. Também assustados, tenho certeza. Nós nos vacinamos contra o desemprego. Estive desempregado por tanto tempo em meu passado. Vi um receptor de ajuda social. E agora pode haver em breve a vacinação contra o desemprego. Que loucura! Que malditos tempos são esses? Portanto, eu já sabia como era ser discriminado. Todos os dias, eu lia no jornal o quanto eu era um freeloader.
No entanto, era bem diferente do grau de discriminação que algum manda-chuva política agora me esfrega na cara todos os dias. Era muito mais indireto. Quando falamos sobre o futuro próximo, sobre planos ou projetos, isso agora é feito com muito cuidado. Sabemos o que vai ser dentro de 2 meses. Tudo, realmente tudo o que compõe nossas vidas está em perigo. Nada dura. Tudo parece estar no limbo. E isso só porque nós queremos decidir nesse momento se vacinar. Talvez eu seja uma pessoa antiquada, porque eu gosto de certezas. Eu gosto de saber como será a minha vida nas próximas semanas. Essa certeza se desvaneceu. A certeza não existe mais. Fiquei mais inquieto. Quando falamos o que eu tenho ao invés disso? Medo. Eu sei que estou me repetindo, mas é assim que é. Pela primeira vez neste ano e meio insano, desenvolvi o medo. O que o vírus falhou em fazer, ou seja, me fazer ter medo suficiente para considerar qualquer medida, por mais insensata que seja, um bloqueio completamente desorientado, por exemplo, para estar certo, aqueles que fingem combater o vírus agora conseguem fazer. Mas eles não combatem o vírus. Eles não podem vê-los. Sabem apenas de forma limitada como funciona. E alguns deles são tão ignorantes quanto no início da pandemia. Portanto, eles lutam contra as pessoas. Pessoas como eu, porque podemos ser vistos. É previsível como vamos reagir. Como não desenvolver o medo quando de repente é declarada a epidemia real. Depois que Helge Braun anunciou que estávamos sendo empurrados para uma apartheid, eu tive uma noite sem dormir 2 dias depois. Tive um ataque de pânico pela primeira vez em minha vida. Só me dei conta disso depois. Eu tinha medo de dormir porque pensava que iria morrer durante o sono, ter um derrame. Todos os tipos de pensamentos andavam na minha cabeça. Eu não conseguia me libertar do medo da morte. Em algum momento, eu estava tão exausto que devo ter adormecido. Eu sobrevivi naquela noite, como você pode ver. Eu queria manter o relatório um pouco longe de mim durante os próximos dias, mas sem muito sucesso. Na verdade, isso não é possível de forma alguma. O estado de acesso é total. É totalitário em sua vontade de dissolver as últimas regras cívicas de convivência pacífica. E é destrutivo. Ele aceita as crises psicológicas de seus cidadãos. Ele os mergulha numa crise significativa. Os desgasta e os leva a um radicalismo inimaginável. Ao mesmo tempo, eu também sinto esse último em mim mesmo. Não é só que estou enfraquecendo, estou também desenvolvendo um imenso desprezo. É claro para mim que se chegar ao extremo, se eu tiver que ser vacinado contra a minha vontade por causa da pressão social, então passarei o resto de minha vida ajudando a minar essa sociedade e esse Estado sempre que possível. Isso provavelmente vai acontecer de qualquer forma. Não serei necessário para isso. Não há mais nenhum Estado a ser feito comigo. Provavelmente, nem mesmo agora. Pessoas como Braun não podem ser reabilitadas se essa loucura acabar.
devemos lutar contra eles, aumentar a pressão social contra eles sempre que possível. Há muito tempo atrás eu disse que uma vacinação tão forçada como a qual você lida mentalmente parece um abuso. É claro que houve vozes que me ensinaram que não se deve comparar isso. Mas por que não? O corpo é o limite da próxima pessoa. Quando chegar ao extremo, acho que isso desencadeará uma crise em mim e em outros. Essa é a outra razão pela qual a vacinação obrigatória não é aconselhável e não deve acontecer. Desejo para vocês um dia com muita harmonia. Um grande abraço. Até mais, meus amigos.